Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Farmácia em Foco, aqui do Centro Universitário Unibrasil. Hoje recebemos uma convidada mais do que especial, a professora Maria Regina Tizot. Ela é formada em farmácia bioquímica pela Universidade Federal de Minas, né, professora? E coordenou o curso de farmácia aqui do Unibrasil por 12 anos. Eu queria agradecer a sua presença aqui com a gente, fico muito feliz de poder realizar essa conversa com você. E a professora Maria Regina, inclusive, que hoje recebeu uma homenagem aqui do Centro Universitário, né? A nossa farmácia escola foi reinaugurada com seu nome. Então, professora, bom dia, né? Como está sendo para você esse dia? Está uma correria, né? Uma loucura. Então, como está sendo para você esse dia de hoje? Bom dia a todos. Realmente foi uma surpresa enorme esse dia aqui hoje, essa homenagem, e achei assim a grandiosidade da homenagem com o meu nome na farmácia escola. Eu fiquei muito honrada com isso. Então hoje está um dia de muitas emoções. Fortes emoções. Então, vamos aproveitar para a gente conversar um pouquinho sobre a sua trajetória aqui no Unibrasil. Você comentou com a gente que ao todos foram mais, Quase 20 quase anos. 20 anos, né? Então, você entrou como Professora, professora né? e depois assumiu a coordenação do Foi. curso, né? Conta para a gente um pouquinho como que foi essa trajetória. Eu comecei aqui quando o curso estava sendo montado ainda, né? Então eu ajudei um pouco na estruturação do curso, e depois, quando o curso começou, eu comecei a dar algumas disciplinas que são da minha área. Eu trabalho sempre com essa área de doenças, né? E, e depois, no final, quando começou a parte de estágio do nosso curso, que sempre teve uma coisa que foi sempre importante para nós aqui, vocês devem saber, né, é a quantidade de horas de estágio nas diversas áreas que a gente tem de atuação. E aí eu fui incumbida de estruturar esse estágio, então fazer convênios, organizar todo esse estágio. Então isso para mim foi bastante importante. Foi aí que eu comecei a entender um pouco mais sobre a parte administrativa de um curso, porque até então a gente é farmacêutico, né? Cada um entende da sua área e, né, eu já trabalhei em laboratório clínico, mas nada relacionado com a parte acadêmica mesmo, estrutural. Então, isso me deu um embasamento bom para quando eu assumisse a coordenação, eu conseguisse acompanhar bem, né? Uhum. E nessa questão, então, como você mesmo disse, introduziu ali a parte administrativa e você já gostou, foi diferente, sentiu que... Interessante, foi bem interessante, porque eu sempre fui muito, eu sempre gostei de pesquisa dos meus bichinhos lá, os meus micro-organismos. Então, essa parte realmente me cativou. Eu vi que era importante, que isso dá além de você aprender a parte administrativa, foi muito bom, porque vamos dizer assim, eu estreitei meu relacionamento com os alunos, que uma coisa é como professora, né? Na área sua. Então, a preocupação era dar maior conhecimento técnico para eles disso, e lógico, uma coisa, tudo dentro do profissionalismo, da ética, né? Mas quando a gente começa com estágio, e aí você começa a ver, se aproximar mais dos alunos, aí começa a entender um pouco mais as dificuldades que ele tem, às vezes, tanto na parte emocional, vamos dizer assim, pessoal, da vida deles, quanto também a parte de relacionamento deles como profissionais. A gente aprende muito sobre os alunos quando eles partem para o estágio. Como eles vão se portar num campo de estágio, num campo de trabalho. Então, isso ajuda muito a gente, inclusive, a rever algumas coisas que você tem no curso. Então, isso me animou mesmo. Aí, quando eu fui convidada para ser coordenadora, eu achei que eu tinha, vamos dizer, condição para fazer um bom desempenho dentro da coordenação. Isso que você falou é muito interessante, né? Porque realmente, como professora, você vai ter aquele tempo ali, vamos dizer, limitado na aula, né? Você não consegue, até consegue se relacionar, mas muito Mais menos, né? superficial, E exatamente. realmente vivendo ali mais no dia a dia.
acaba identificando pontos a melhorar, né? E não só no aluno, mas acho que também No no curso, curso. claro. E aproveitando esse gancho, professora, como você vê o aluno profissional? Que habilidades o profissional do farmacêutico deve desenvolver já no início da faculdade, para depois na atuação ele já estar preparado? Boa, gostei, porque veja, lógico que a formação técnica é extremamente importante, qualquer área de desempenho do farmacêutico. Agora, não é só a formação técnica, é muito importante essa responsabilidade que ele tem que ter como profissional farmacêutico, que como uma profissão da área da saúde, a gente lida com vidas, né? Então é uma coisa muito séria. Então eu acho bastante importante essa responsabilidade que a gente tem que colocar no nosso aluno desde o começo, né? Então, essa parte de responsabilidade, a gente tem acesso a inúmeras, vamos dizer, nós temos acesso a muitas coisas hoje em dia que, se você não tiver uma ética, né, uma formação ética, com honestidade, em relação à honestidade, à transparência, né, e de cuidado, e cuidado com o indivíduo, né, porque da área da saúde, cuidado com a comunidade. Se você não tem isso também muito bem fundamentado, tá, você é um ótimo profissional técnico, e daí? O que que vai ser? Imagina isso. Então, isso é uma coisa que, para mim, eu acho fundamental no farmacêutico. Competência técnica, ética e bem-estar da comunidade. Então, você tem que agir dentro desses três parâmetros. Se você não agir dentro desses três parâmetros, você vai falhar, Uhum. né? É verdade. E isso é uma coisa que realmente vai sendo trabalhada de pouquinho em pouquinho, Pouquinho em né? pouquinho, né? Pouquinho em pouquinho. As competências, igual você falou, pode ser que o curso seja ótimo em ensinar Tecnicamente. o técnico, mas essa questão. E o que eu vejo no Brasil é essa, realmente, essa proximidade com a comunidade, essa preocupação maior com o paciente, não só como um número, mas sim como uma pessoa, né? E isso é bem legal. Isso, com certeza, são frutos do trabalho que você plantou aí durante todos esses anos, né? Mas também, não vamos deixar de falar isso, não posso deixar de falar nunca, da competência dos nossos professores. Os nossos professores, como a gente sempre teve um bom relacionamento, prof- nós tivemos, o curso de farmácia no Brasil sempre teve muito, como eu falei hoje, ele sempre teve bem colocado dentro das entidades profissionais, né, nossa, e profissionais e acadêmicas, e conselho, e etc., indústria, enfim. Em todas as áreas que nós atuamos, os nossos profissionais, os nossos alunos sempre foram muito bem avaliados. E então, quando a gente precisa de um professor, a gente, graças a Deus, sempre teve professores vamos dizer assim, que eles são considerados, dentro da área deles, eles sempre foram professores competentes dentro da área, sabe? De renome, vamos dizer assim. Então, isso ajuda muito na formação. E aí, quando eu digo para vocês que é um profissional que vem para cá de renome, não quer dizer que ele é só bom tecnicamente, ele é uma pessoa de boa índole, que respeita a nossa profissão, ético, né? Então, a gente conta aqui no curso, não é só com a coordenação, é com todos os profissionais que atuam dentro do curso de farmácia. Graças a Deus, a gente sempre teve pessoas muito bem posicionadas dentro da nossa profissão, né? Então, isso conta, tá? E cada coisa soma mais para o resultado. É. Professora, a gente só fazendo um outro gancho, uma curiosidade, na verdade, sobre a professora Maria Regina, que você foi pioneira, né, na implantação da técnica de biologia molecular no laboratório clínico aqui no estado do Paraná, né? Conta para a gente um pouquinho de onde veio isso. Você já mencionou que você sempre gostou muito ali da microbiologia, dos bichinhos, né, dos micro-organismos, mas como que foi isso? Como que você chegou a esse ponto? Você sempre foi muito ligado
Não, na realidade, são coisas da vida da gente que vão acontecendo. Eu, ah, eu tive uma oportunidade, logo depois que eu formei, de trabalhar no laboratório clínico, onde eu tinha feito estágio, isso tudo em Belo Horizonte. E eles estavam implantando, já tinha a medicina nuclear, Uhum. e eles queriam implantar a parte de análise nuclear, vamos dizer assim, porque na minha época não tinha muita coisa de molecular, tá, gente? Aí eu comecei entrando nessa área e tal, e essa área de nuclear, ela foi cedendo espaço, porque, por exemplo, mesmo para alguns agentes patológicos, eu precisava dessa área de medicina nuclear para a gente fazer a detecção, porque ela era mais sensível do que os métodos sorológicos, vamos dizer assim. E aí, essa área, como é uma área mais complicada, com material radioativo, ela evoluiu gradativamente com o desenvolvimento da biologia molecular, ela evoluiu para a biologia molecular. Então, era uma área que eu sempre atuei e, aos poucos, ela foi sendo direcionada para a biologia molecular. E aí, eu senti a necessidade de uma formação mais técnica nessa área, porque quando eu me formei eu não tinha, e isso é uma coisa que outra coisa que nós profissionais farmacêuticos temos que estar sempre evoluindo, porque a gente sabe que a nossa profissão as coisas mudam muito. E aí eu acabei caindo para fazer um mestrado nessa área aqui na UFPR, com biologia molecular, e aí por isso que eu entrei nessa área. E depois são coisas da vida que contatos pessoais, eu fui me relacionando com pessoas, eu tive a oportunidade de morar fora 2 anos com meu marido, que foi um professor convidado, e aí nos Estados Unidos, e daí eu entrei em contato com uma pessoa que estava desenvolvendo isso para essa área de molecular para vírus, Uhum. que também é uma coisa de difícil diagnóstico, né, e tal. E aí eu encontrei, e aí uma coisa casou com a outra. Aí quando eu voltei, eu sempre me dei muito bem com o meio médico, e aí eu tinha alguns médicos que sempre tiveram interesse em fazer essa parte de virologia, e aí a gente foi indo e É surgiu. uma coisa natural. É, Que legal. E é, muito importante, né? é, Porque hoje em dia a biologia molecular faz parte da vida faz. clínica da gente. Exatamente. É, Se você não faz parte muito dos diagnósticos, como você falou, por exemplo, isso quanto tempo? Um bom tempo atrás, né? isso tem E, um bom tempo, tem no mínimo, tem quase 30 anos, e, a, uns e a 30 viro- anos atrás. a virologia ainda hoje é uma área de difícil Mais estudo, né? difícil, exatamente. Então, acho que ainda está se desenvolvendo, mas é muito legal você ter trazido técnicas, inclusive de fora. Na realidade, como eu fiz esse contato, que eu introduzi primeiro um tipo de avaliação, porque como eu conversei com a pessoa que desenvolveu esse sistema, então foi conveniente, né? E depois você vai incorporando outras técnicas, outras coisas, e aí aquilo expandiu bastante, né? Hoje, todo laboratório tem essa área, sem essa área ele nem sobrevive, Não, né? não, é muito necessário. É, por isso que vocês estão vendo, olha bem, farmácia, tudo a gente tem que estudar e se dedicar bastante. Então, você não pode sair daqui e achar que, bom, Formou. agora eu sou farmacêutico de mão cheia. Se Deus quiser, mas você vai continuar sendo se você está sempre, né, Se se atualizando, atualizando, estudando, exatamente. Uhum. Muito interessante a sua trajetória. Uhum. E com base na sua experiência, que conselho e dicas você traz para o farmacêutico contemporâneo? Olha, primeiro, eu acho que a coisa mais importante de todas as coisas que eu já falei aqui, é que a gente tem que ter orgulho da profissão que a gente escolheu. Então, eu acho que nós temos que entender muito a importância da nossa profissão na comunidade, né, na sociedade de hoje, e, como você falou, no farmacêutico contemporâneo, é isso, ele não pode ficar parado. Se ele parar, ele vai estagnar, e hoje a ciência evolui muito rápido. Então, o farmacêutico tem que evoluir junto com isso. Isso é uma coisa que eu acho que é importante. Então, orgulho da profissão, estudar constantemente para você estar ciente do que você está falando. Nós passamos por várias etapas aí, vocês vão ver ao longo desses anos,
você vê, depois da pandemia, durante a pandemia, vocês veem alguns enganos que surgem na necessidade imediata de uma medida, né, entre aspas, para sanear os problemas. Então, erros de dizer que a vacina não era muito boa, erros de uso de medicamentos. Então, se você é uma pessoa que estuda e sabe do que você está falando, você tem. Eu tive a oportunidade de defender várias vezes o ponto de vista, porque eu tinha embasamento teórico para fazer isso. E eu sempre convivi muito no meio médico e consegui, com pelo menos as pessoas no meu ciclo, eu consegui sempre defender o meu ponto de vista baseado no quê? No estudo, né? Na ciência. No entendimento. Então, nunca tive medo de defender meu ponto de vista, porque eu sempre usei o conhecimento teórico, farmacêutico, que me permitiu estudar e poder discutir aquilo. Então, isso é bem importante. Então, por isso que eu falo, o farmacêutico, ele é uma peça-chave dentro da área da saúde. Ele é uma peça-chave. Então, meu conselho é que vocês tenham orgulho disso, se sintam como peça-chave e sempre estudem, que vocês vão ser sempre indispensáveis no lugar que vocês vão estar trabalhando, entendeu? É isso que é importante. E não pode ter medo de defender a verdade, né? Se você tem um conhecimento, você estudou bastante, lógico, você não pode ser prepotente. A prepotência é péssima, mas você tem a coragem de defender. Então, eu acho assim, farmacêutico na escola, dentro da área da saúde, peça-chave. Então, eu queria que vocês pensassem nisso, sabe? E é uma profissão muito bonita, muito bonita. E, principalmente, nós temos uma gama como é que chama que eu vou dizer? De atuação enorme. Então, dá para todo mundo ser feliz dentro da profissão farmacêutica, tá? Tá bom. Muito obrigado pelos conselhos, professora. Realmente foi uma honra receber você aqui. A nossa conversa tem que ser meio rapidinha, né? Mas foi até como eu disse, maior do que eu esperava. Falei mais do que devia. Um dia cheio de emoções também, imagino que né, seja uma loucura. A gente também, se pudesse, ficaria a tarde inteira conversando, é bom, porque né? é muito bom conversar assim, né? Mas eu agradeço muito, então, em nome dos estudantes também aqui do curso. Fiquei muito emocionado também com a homenagem que aconteceu hoje. Imagino que o teu coração deve estar bem quentinho. E é uma honra conhecê-la pessoalmente. Imagina. Eu que agradeço essa entrevista e toda vez que for para falar de farmacêutico eu me empolgo, entende? Então, tem que... mas eu fiquei muito feliz com o convite, fiquei bem feliz. E com a homenagem, então, nem se fala. Hoje, realizei todos os meus... limpei a minha vida hoje com chave de ouro. Ai, né? Que maravilha. Professora, muito obrigado, então, por aceitar o convite de conversar aqui com a gente, tá? Esperamos conversar mais em outras vezes, em outros podcasts. Esse é um projeto que a professora Marisol trouxe aqui para o nosso curso e que é muito importante, né, para aproximar o profissional com o estudante e também atingir a comunidade, né? Então, a gente espera poder ter você aqui mais vezes. Então, eu agradeço a professora Marisol, que sempre também foi pioneira nas ações e extremamente competente, melhor de tudo, minha grande, grande, grande amiga. Tenho muito orgulho dela fazer parte desse curso aqui da Unibrasil. Maravilhoso. E fico feliz de saber que eu que trouxe ela para cá. Isso aí, graças a isso estamos aqui hoje. E também queria que vocês valorizassem bastante os nossos professores aqui, e principalmente a nossa coordenadora, a professora Adriana, que também está aqui desde muito tempo, e ela, como farmacêutica também, é que nem eu, valoriza um monte a profissão e se dedica aqui ao curso como eu me dediquei, e eu sei que vocês podem contar com ela para tudo. E ela está vamos dizer, uma substituta minha aqui, que eu acredito que vai ser melhor ainda
do que eu fui, porque ela é uma pessoa mais nova, mais dinâmica. Eu acho que às vezes ela tem um relacionamento até melhor com vocês, alunos. Então, também, eu tenho certeza que eu fechei com chave de ouro a minha coordenação, botando a coordenação do curso de farmácia, colocando a professora Adriana aqui, Maravilha. coordenadora. Que Temos em maravilha. boas mãos. Minham excelentes, excelentes mãos, tá bom? Que bom, professor. Então, nós ficamos com o nosso vídeo por aqui, com o nosso podcast. Muito felizes por essa conversa. E como eu falei para a professora, esperamos nos encontrar em novos podcasts em breve. Muito obrigado e até a próxima.